Bom dia, sétimo ano. Aula passada nós estudamos sobre o processo de escravização, dos povos africanos e a vinda desses povos, o tráfico desses povos da África para a América Portuguesa, onde hoje é o Brasil. E hoje falaremos sobre o trabalho desses escravos aqui no período colonial, atrelado à produção de açúcar. Durante muito tempo na colônia, o Brasil, a América Portuguesa, aliás, como a gente chama o Brasil, esteve envolvido com a produção de açúcar, A gente chama esse período de ciclo do açúcar, que vai mais ou menos de meados do século XVI a meados do século XIX, E que era a principal atividade econômica da colônia nesse período. Lógico que haviam outras atividades importantes, outras atividades econômicas, mas o açúcar era a principal atividade, produzida e exportada aqui na colônia para a metrópole. Vale destacar que a América Portuguesa foi a maior produtora mundial de açúcar nesse período colonial, E o açúcar, que é um produto ainda muito consumido até hoje, naquele período, era considerado um artigo de luxo, Era um produto muito apreciado na Europa, por isso que os portugueses se interessaram, em implantar o cultivo de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa, para exportar e vender na Europa por preço altíssimo. E por isso essa economia durou muito tempo. Foi até o século XVIII, depois surgiu outros ciclos, mas mesmo assim ainda continuou sendo produzido, já em menor escala. Então, para falar sobre a produção do açúcar, primeiramente a gente vai destacar os motivos que fizeram com que o cultivo de cana-de-açúcar fosse implantado na América Portuguesa pelos colonizadores, pelos portugueses. O primeiro motivo eu já acabei de falar, é o fato de esse produto ter um grande valor comercial na Europa, ser muito apreciado na Europa e era muito caro, Então, a produção de açúcar era muito lucrativa aos portugueses. O segundo motivo foi fixar a colonização portuguesa na América, como a gente já estudou anteriormente. Inicialmente, os portugueses não tinham interesse em colonizar a América, Eles realizavam apenas atividade de extração do pau-brasil no período pré-colonial, mas com o tempo, com a queda do lucro do comércio de especiarias e a ameaça de invasão estrangeira, eles resolveram colonizar efetivamente a América, A América Portuguesa. Então, para colonizar efetivamente, eles implantaram, Eles iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar e aqui enviaram vários colonizadores para tomar conta dessas terras, E povoar esse território. Então, esses primeiros colonizadores se tornaram os primeiros donos, senhores de engenho. Dono de engenho eram pessoas que tinham condições financeiras para implantar o maquinário, para comprar escravos, Então, o outro motivo, que fez com que os portugueses adotassem esse cultivo foi a experiência que eles já tinham com esse cultivo lá na África, Eles já tinham experiência com o cultivo de cana-de-açúcar, pois eles já haviam realizado esse cultivo, já realizavam essa atividade no litoral da África, em algumas ilhas como Madeira e Açores, entre outras. E o último motivo que a gente destaca, para que a cana-de-açúcar fosse cultivada no Brasil, foi as condições favoráveis aqui na região da Zona da Mata, que ficou conhecido como Nordeste açucareiro, Inicialmente e por muito tempo, a cana-de-açúcar, os grandes engenhos, grandes canaviais foram implantados no Nordeste, na parte do Nordeste, que a gente chama de Nordeste açucareiro, que se localiza na Zona da Mata. Então, agora a gente vai destacar algumas características, desse tipo de cultivo. Primeiro, o local, como eu já falei, se deu principalmente na Zona da Mata, Vamos ver aqui onde está localizado, como a gente pode ver aqui, a região Nordeste. E a Zona da Mata é essa região aqui no litoral, que pega aqui a partir da Paraíba, e vai até a Bahia.
né, o litoral do Nordeste, que denomina-se como a região da Zona da Mata, né, ou Nordeste açucareiro, ou seja, não era todo o Nordeste. Por exemplo, no Ceará, o Ceará não se incluía, ok? Aqui se deu principalmente no litoral por causa das condições geográficas favoráveis, o clima e o solo, e também pelo fato de que aqui no litoral ficava mais fácil para exportar para a Europa. E quais são as principais características, né, desse tipo de plantação? Ela se deu no engenho, que é o nome que a gente dá à unidade produtiva do açúcar. Na realidade, o engenho eram grandes fazendas, grandes propriedades rurais, né, grandes que são chamados de latifúndios. O engenho era composto por uma enorme estrutura, né, dela fazia parte a lavoura, onde era plantada a cana-de-açúcar, a moenda, né? Inicialmente o engenho era chamado apenas a moenda, mas depois caracterizou toda a fazenda, todo o latifúndio. Então a moenda era onde a cana-de-açúcar era moída para retirar o caldo de cana. Também tinha as fornalhas, onde o caldo de cana era engrossado, né, era fervido para fazer o melaço. Havia a casa de purgar, que era onde o melaço era transformado em açúcar, né, no pão de açúcar. E também compreendia a casa grande, onde morava o senhor de engenho e sua família. A senzala, onde os escravos ficavam, também tinha uma capela. Ou seja, o engenho era um microcosmo da sociedade, era uma grande fazenda que tinha várias estruturas, uma enorme estrutura, assim, onde boa parte da população vivia, né, a população colonial, né? Então aqui embaixo a gente destaca o quê? Que o engenho era o centro da vida econômica e social da colônia. Nesse período as cidades quase não eram habitadas, as cidades eram utilizadas apenas para fazer algumas transações comerciais, né, para festividade religiosa, né, missas, mas não era muito habitada ainda nesse período colonial. Então, os engenhos eram grandes propriedades rurais, né, em que se via de base do modelo da sociedade. Essa produção a gente destaca como uma produção monocultora, né, que tem como principal característica o que? A produção voltada para um único produto, no caso a cana-de-açúcar. Havia cultivos menores de outros alimentos, mas o principal produto cultivado era a cana-de-açúcar e voltada para o comércio externo e baseado também na mão de obra escrava, certo? Então, basicamente é isso, né? Depois nós veremos como estava organizada a sociedade do engenho, a sociedade colonial, e as formas de resistência dos escravos a essa estrutura.